Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto, vim dar sequência aqui no nosso estudo da geometria analítica. Hoje damos início, iniciaremos a unidade 2, que vai falar de multiplicação de vetores. Esse conceito de multiplicação de vetores tem muita aplicação, principalmente na física, tá pessoal? Então, quando a gente fala em equações de massa, depois eu vou apresentar melhor para vocês, mas assim, tem muitas aplicações, assim, uma infinidade de aplicações relacionadas ao produto vetoral e ao produto interno, tá? Então, claro, a gente vai ficando mais na parte matemática, nas suas propriedades, tá? Mas se alguém perguntar, dá uma olhada, pesquisa ali no Google, vocês vão ver quantas aplicações bacanas que tem, né, que resultam, né, do produto de vetores, da multiplicação de vetores, certo? Eu vou apresentar uma aplicação mais básica aqui para a gente fomentar aqui o estudo do produto escalar, tá certo? Mas antes disso, ó, vamos lá, nós estamos na unidade 2, iniciando na unidade 2, que vai falar de multiplicação de vetores. Então essa primeira parte, cada unidade está dividida em duas partes, essa é a primeira parte da unidade 2, a nossa terceira aula conceitual. Eu vou apresentar para vocês o produto interno, tá? Produto escalar. Então, boa parte dos livros de física parece escalar. Nós, matemáticos, gostamos muito de falar produto interno. Na verdade, produto escalar é um caso particular de produto interno. Vocês vão ver, talvez, lá em álgebra linear. Mas são sinônimos para nós aqui, tá? Multiplicação de vetores. Então, vamos lá. Vou apresentar uma situação problema aqui. Prezados, vimos anteriormente o conceito de vetores. As operações de adição, subtração e multiplicação por escalar. É interessante ressaltar que, em especial na disciplina de física, química e engenharia, que quando em um corpo atuam duas forças ou duas grandezas vetoriais, algumas definições surgem quase que naturalmente. Na verdade, nós inventamos, mas é quase naturalmente, e seu estudo nos permite aplicá-los de maneira benéfica ao homem, né? Vocês vão ver, né, que quando a gente, no caso, o produto escalar e o produto vetorial, lá na física, principalmente na elétrica, gente, eles têm muita aplicação. Tá? Então, se a gente está vendo imagem, vendo coisas assim, a internet, televisão, imagem, então a gente tem várias aplicações por trás disso. Claro que a gente não vai ficar apresentando, né? Google, na verdade, também tem bastante coisa relacionada aos vetores também, tá? Bom, mas é só curiosidade, não dá para a gente apresentar aqui de forma prática, né? São bem mais complexos, mas vamos para um exemplo bem prático, tá? E simples de compreender. Os praticantes de esporte utilizam muitos conceitos da física, mesmo que inconscientemente, né, para obter o máximo de rendimento. Por exemplo, um atleta, ao praticar arremesso de dardo, então aqui o atleta, utiliza-se do melhor ângulo do dardo em relação ao solo para obter o melhor alcance, né, jogar mais longe, né. Então, esse é o objetivo, né? Então ele sabe que se ele jogar muito inclinado para cima, vai para cima, mas o alcance vai ser baixo, pouco, né? Ou se ele jogar muito rente ao chão, né, não vai adiantar também, porque logo ele vai cair. Então existe um ângulo ideal, se eu não me engano, me falha a memória, é o 45 graus, né? Que é o ângulo ideal para ele ter o maior alcance possível, certo? Então, dando sequência aqui, né? Além do ângulo do dardo em relação ao solo, outros ângulos têm muita importância no desempenho do atleta. Em particular, o ângulo relativo da articulação do cotovelo, que está aqui, o ângulo θ, que fica entre o ombro e o punho. Este deve ter uma abertura ideal no último passo da corrida que antecede o arremesso, tá? Então, nem tão esticado, nem tão encolhido. Então, existe um pouquinho antes de usar força para arremessar, não tem um ângulo ideal. E daí a proposta do exemplo aqui é para a gente calcular, na verdade, um ângulo, né? Então, um professor de educação física, olha o desafio aqui, pessoal. Tirou algumas fotos dos seus alunos no momento do arremesso. Então, o professor de educação física está analisando, estudando, ajudando os seus alunos a melhorarem, né? Então, pediu para que ele tirou várias fotos dos seus alunos, professor de educação física, e pediu para o professor de matemática que o ajudasse a medir o ângulo relativo da articulação do cotovelo dos seus alunos, né? De um aluno, né? A partir de uma imagem. Será que você consegue ajudar? Então, ele quer saber qual que é o ângulo formado ali no cotovelo, né, do aluno ali, né? Você, o que você acha? Será que a gente consegue ajudar, aferir, medir esse ângulo formado ali na articulação? Então, esse que é o desafio, essa que é a proposta para esse exemplo aqui, certo? Então, antes de tentarmos solucionar o problema, é interessante observar que o nosso corpo é composto por vários ângulos relativos, alguns com mais influências do que outros em se tratando de desempenho.
Agora, que tal realizar alguns arremessos? Tente verificar qual o melhor ângulo relativo da articulação do cotovelo para ter o melhor aproveitamento. Então você pode fazer uns testes lá na sua casa, no quintal, na praça, fazer vários arremessos e ver, opa, muito aberto e tal, como que eu tenho que chegar antes de dar o arremesso. Então a gente pode praticar e verificar, né, qual seria, na minha opinião, né? Claro que existe todo embasamento teórico para dizer qual que é o melhor, mas de repente para um é melhor de um jeito, um mais aberto, um pouquinho mais fechado, enfim. Então a gente pode pôr em prática isso aqui. Então agora podemos pensar um pouco, vamos refletir um pouco, né? Quais os fatores que influenciam no arremesso exitoso? Né? O que vai ajudar o atleta a fazer um melhor arremesso? Né? A força influencia, então ele ser forte vai proporcionar um bom arremesso? Se um cara ele é o cara mais forte do mundo, ele vai lá na Olimpíadas, ele vai ter o melhor arremesso? Pode ser que sim, pode ser que não, o que vocês acham? A altura influencia, então se o cara tem 2,30 m e vai lá e arremessa, ele vai ser o melhor arremessador? Ou a pessoa muito baixa, vai lá e arremessa, ele vai ser muito prejudicado por causa da altura dele? Então, a altura do atleta influencia? Sim ou não, um pouco, vamos pensar. A velocidade do atleta influencia, então se ele correr bastante, é melhor do que a pessoa que corre menos, né? Será que o cara mais veloz do mundo, ele vai ter o melhor arremesso também? Implica nisso? Então, para a gente refletir também. Qual seria uma boa abertura para o ângulo relativo do cotovelo a fim de se obter o melhor arremesso? Né? Então, qual seria uma abertura considerável ideal ou próximo ao ideal? Né? Tem alguma abertura que diz isso? Né? E para finalizar aqui, quais informações precisamos para determinarmos o ângulo relativo? Então, o que a gente precisa para poder calcular, obter esse ângulo relativo? Então, aí a gente entra um pouquinho com teoria, tudo bem? Então vamos lá. Então a partir de agora eu vou apresentar para vocês os conceitos, né, algumas definições e alguns teoremas que vão nos possibilitar fazer um cálculo bacana lá do ângulo proposto no início dessa unidade. Tá? Então vou definir para vocês produto interno ou produto escalar, são sinônimos, tá, para geometria analítica aqui, e a gente vai ver algumas aplicações também. Então produto interno, tá? Então ele aparece aqui, por exemplo, no trabalho de uma força, trabalho igual a força vezes deslocamento, né? Vezes cosseno de θ, tá? Então aqui o produto interno, deixei um exemplo exposto aqui, né? Matematicamente falando, o produto interno é uma função binária, ou seja, envolve dois elementos, né? Que associa cada par de vetores a um número real. Então o produto interno é um número real, tá? Ele pega uma operação com dois vetores e transforma num número, tudo bem? Então aqui ele pega um par de vetores e associa um k em que k é o número real. Então, notação, aqui a gente escreve assim, dessa forma. Lá na álgebra linear a gente tem o costume de usar aqui um maior, menor, enfim, aqui dentro, e é igual a k, tá? Então, definição, agora nós vamos definir algebricamente. Então, seja um e v dois vetores. O produto interno de u por v é dado por essa forma. Norma de u, norma de v, cosseno de θ. Quem que é norma de u? É o tamanho do vetor u. Quem que é norma de v? É o tamanho do vetor v. E quem que é θ? θ é o ângulo formado pelos vetores u e v. Tá certo? Opa, u e v. Tá certo? θ é o ângulo formado por eles. Bom, agora a gente tem um teorema bem bacana. Teorema, seja u e v dois vetores de R3. O produto escalar entre u e v é obtido da seguinte forma. x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais e1 vezes e2. x1, y1, x2, y2. É só multiplicar abscissa com abscissa mais coordenada com coordenada, mais altura z vezes altura z. Tá bem simples. E para obter o tamanho do vetor, olha só o que o teorema diz. Basta fazer, para obter a norma do vetor u, basta fazer x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado, somar e extrair a raiz quadrada. Nós já fizemos um exemplo, né? Lá atrás, que eu até adiantei um pouquinho essa forma, que facilita muito, né? Para obter, ao invés de calcular a distância entre dois pontos. No fundo, dá na mesma, né? É quase na mesma. Certo? Observação. Se u é o vetor nulo ou v é o vetor nulo, obviamente, então o produto interno é igual a zero. Porque a norma do vetor nulo é zero, implica aqui que é zero, certo? Então, está aqui uma observação. Então, aplicação também. Ortogonalidade. O produto interno, se o produto interno entre u e v é igual a zero, então o ângulo formado entre eles é igual a 90 graus. Eles são perpendiculares, são ortogonais. Tudo bem? Então, quando o produto interno for igual a zero, o ângulo formado por eles é 90. Tudo bem? Aí eu deixei algumas propriedades aqui. Pessoal, na matemática, toda propriedade, teorema que a gente expõe, o certo é a gente demonstrar que essa propriedade, né, é válida, esse teorema.
né? Aqui, no caso, eu vou apresentar a primeira propriedade, que o produto interno ele é comutativo. U vezes V é igual a V vezes U. Diferente das matrizes, igual a matriz A vezes a matriz B, nem sempre é igual a B vezes A. Às vezes nem existe, né? Enfim, tá? Então, agora para o produto interno, sim, o V é igual a V vezes U. Então, eu vou provar e demonstrar a primeira propriedade. Então, tese, eu quero provar que o V é igual a VU, certo? Com os conceitos que a gente conhece dos números reais, tá? Então, vamos lá. Quem que é o V? U vezes V é x1, x1 vezes x2, y1 vezes y mais 1 vezes z2. É isso que eu vou fazer, tá? Então, vou pegar aqui x1, x2 mais, agora y1 vezes y2 mais, agora z1 vezes z2, certo? Bom, só que a gente sabe que no conjunto dos números reais, AB é igual a BA, 7 vezes 5 é igual a 5 vezes 7. 8 vezes 9 é igual a 9 vezes 8. Ou seja, aqui eu posso alterar. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui é a mesma coisa que x2 vezes x1, mais y2 vezes y1, mais z2 vezes z1. Vocês concordam comigo? Por quê? Cada elemento produto aqui de dois fatores é um número real. Então, aqui vale x2, x1, y2, y1 e z2, z1. Mas o que está escrito aqui? x2, y2, z2. Isso aqui é o inverso do que está na primeira linha. Isso aqui é justamente o produto interno entre x2, y2, z2, que é o produto interno entre x1, y1, z1. Tá? Então, eu escrevi aqui. Mas quem que é esse camaradinha? Opa, esse camaradinha é justamente o vetor V. Claro, eu queria chegar nisso, né? E quem que é esse camaradinha aqui? É o vetor U, tá? Que é o x1, y1, z1. Eu manipulei, claro, para chegar exatamente nisso aí. Então, vocês poderiam até brincar, trabalhar aqui e pegar isso aqui no rascunho e fazer V vezes U. E manipular para tentar unir os dois. Tá? Então, é uma maneira, né? Um macetinho aí, né? Para provar que uma coisa é igual a outra, tá? Então, manipula um, manipula outro e fala que uma hora tem que juntar, né? Tem que conversar. Certo? Então, portanto, o V é igual a V vezes 1. Certo? Fácil, né? Tranquilo? Então, quadradinha, terminei a demonstração aqui. Resumo. Produto interno, ele é um número, tá? Então, o produto interno, ele é um número real. Bom, o produto interno a gente pode calcular fazendo o quê? Usando o teorema, tá? E a gente tem aqui, olha só, atenção, o produto interno que a gente viu na definição, na prática, eles ajudam o quê? A obter ângulo. Então, qual que é o ângulo formado entre dois vetores? Produto interno, essa formulazinha que está, a terceira formulazinha que tem o cosseno. Então, sempre que falar de ângulo, em qualquer das unidades que nós estamos aqui, pedir o ângulo, lembra o quê? Produto interno. Norma de U, norma de V, cosseno de θ. θ é o ângulo que a gente vai estar sempre procurando, usando a definição de produto interno. Tudo bem? Aplicações, né? Então, para eu calcular ângulo entre vetores, a gente usa produto interno, produto escalar. Na computação gráfica, tem várias aplicações aqui envolvendo produto interno. O trabalho da força física, tem mais inúmeros exemplos da física também, tá? Da mecânica, inclusive, tá? Então, trabalho da força e nas equações de Maxwell, lá na física. Então, a gente também tem aplicações do produto escalar, o produto interno, certo? E agora, vamos para alguns exemplos, né? Não ficar só na teoria, né? Sejam A, B e C, 3 pontos no plano cartesiano. Mostre que o vetor AB e o vetor AC são ortogonais, tá? Então, eu tenho o ponto aqui, 3, 1, ponto A, o ponto B aqui e o ponto C mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Mostre que esses vetores AB e o vetor AC são ortogonais. Ou seja, na verdade, o exemplo é o seguinte, mostre que esse triângulo é um triângulo retângulo, porque se eu quero mostrar que é ortogonal, é a mesma coisa que mostrar que o triângulo é retângulo. Então, eu quero provar que este ângulo aqui, né, que o vetor AB e o vetor AC são ortogonais, é equivalente a mostrar que o ângulo formado entre eles vale 90 graus, ou seja, que o triângulo é retângulo, né? Vocês concordam comigo? Se eu quero mostrar que AB e AC são ortogonais, quero provar, na verdade, que esse é um triângulo retângulo reto em A, no ponto A. Beleza? Então, para tanto, basta provar que o vetor AB e o vetor AC é igual a zero, que o produto escalar entre eles vale zero, usando o teorema que eu apresentei agora há pouco, tá? Então, vamos aqui. Vamos lá. Quem que é o vetor AB? Então, vamos prestar atenção aqui. É B menos A, tá? Então, 5 tira 3 vai dar 2, tomara que não erre as contas, mas já está feito também no outro slide. 3 tira 1 vai dar 2, esse é o vetor AB.
Vetor AC, então é C menos A. 0 tira 3 vai dar menos 3. 4 tira 1 vai dar 3. Certo? Agora, quem que é o produto interno? AB com AC. Isso vai ser igual a quem? Então, vai ser 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 2. Eu estou com x e y, então já acabou, né? 2 vezes 3. Isso é igual a menos 6 mais 6, que é igual a 0. Portanto, os vetores AB, ele é perpendicular ortogonal ao vetor AC, porque o produto escalar deu igual a 0. Tudo bem? Uma aplicação. Então, aqui já está resolvidinho. Vamos na sequência aqui. Se esse vetor e V esse vetor, determine o ângulo formado por eles. Então, pessoal, para obter o ângulo formado, sempre vai ser o produto interno, que tem aquele cosseninho ali, tá? A formulazinha da definição. Para isso, primeiro nós calcularemos o produto interno, usando o teorema, tá? Depois vamos calcular a norma do vetor U, que é a raiz quadrada, e depois a norma do vetor V. Beleza? E vamos substituir tudo aqui. E depois a gente vê quem que é o cosseno, tá? Então essa que é a brincadeira. Primeiro calculamos o produto interno usando o teorema. Na sequência, vamos calcular a norma do vetor U, depois a norma do vetor V. E substituir nesta formulazinha aqui da definição. Então o produto interno de U com V vai ser 1 vezes menos 1, 1 vezes 2 e 4 vezes 2. Tá? Mais, né? Tudo. Então vou multiplicar aqui. Já está feito aqui. E vai dar 8, 10, tirando vai dar 9. Tá? Fazendo os cálculozinhos aqui. Norma de U agora, tá, pessoal? Então esse aqui eu já calculei que é 9. Norma de U é raiz quadrada desse camaradinho. Então vai ficar 1 mais 16. 4 vezes 4, né? Vai dar 16, vai dar 18, raiz de 18, que é 9 vezes 2. Então 9 vezes 2. 9 raiz de 9 é 3. 3 raiz de 2. Certo? Então, fazendo os cálculos, nós chegamos aqui. E a norma de V, professor? Norma de V é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Que vai dar raiz de 9. Opa, eu acho que sim, né? Vai dar 3, vamos ver. Se eu não fiz conta errada. Vai dar 3, isso. Certo? Ok, então agora eu tenho esse camarada é 9, esse é raiz de 3, raiz de 2 e esse vale 3. Vamos substituir tudo ali, tá certo? Bom, eu coloquei até uma colinha aqui. Então, substituindo ali 9, 3 raiz de 2 e 3. Agora a gente vai isolar, vai ficar cosseno de θ igual a 9 sobre 3 vezes 3, 9 raiz de 2. Tá certo? Então, isolando o cosseno de θ, a gente tem isso aqui. Simplifica, vai dar 1 sobre raiz de 2. E a gente vai racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Tá certo? Aí vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? 2. Portanto, cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Ora, vamos lá para o ciclo trigonométrico. Quem que é o θ? Então, a gente consegue? Vamos lá. Então, aqui, cosseno é o que está coçando, cosseno é o que está deitado aqui. Então, quem é o ângulo θ cujo cosseno vale raiz de 2? Opa, tem que olhar, é positivo. Então, cosseno está coçando, está deitado. Raiz de 2 é o segundo ângulozinho aqui. Então, projeta ali. Quem que é o segundo ângulo notável aqui, que dá o raiz de 2 sobre 2? É o 45. Portanto, θ vale 45 graus, ou π sobre 2, π sobre 4, né? Π sobre 4. Ok? Certo? Portanto, θ vale 45 graus. Este é o ângulo formado pelos vetores V. Perceba que esses dois vetores são vetores lá na terceira dimensão, né? No plano ainda é fácil de medir. Pega o transformador tal, médio ali e tal. Agora, como que eu vou medir dois ângulos lá na terceira dimensão? Produto interno, beleza? Tranquilo, pessoal? Agora a gente volta, mas estou fechando a aula aqui, encerrando a aula, mas assim, lembra lá no início que eu pedi para vocês, né, ajudar o professor a calcular o ângulo lá do braço lá do rapaz, lá do aluno? Então tem uma dica bem legal aqui, tá? Então, podemos usar um plano cartesiano auxiliar para calcular o ângulo do braço na hora que ele vai arremessar. Independente da escala que a gente vai usar, porque o ângulo não depende da escala. Pode ser escala milimétrica, escala, sei lá, de 5 e 10 metros, ou centímetros, ou quilômetros. A abertura é a mesma. Então aqui eu coloquei, dei uma sugestão. Eu fiz aqui de 0 até 10, vamos pôr um 10 aqui, x, y, e coloquei as coordenadas aqui. Vocês poderiam usar maior, menor. Coloquei aqui aproximadamente o ponto B, o ponto A
e o ponto C aqui, num plano cartesiano. E a partir disso eu tenho 3 pontos, 2 vetores, eu consigo, será calcular o ângulo formado por eles? Fica aí a dica, beleza, pessoal? Então aqui, aí eu deixei algumas dicas aqui para vocês, né? É livro do Serbant, do Paulo Boulos e do Natan, tá? E também na Biblioteca Virtual tem vários livros ali, todos, né, são de excelente qualidade. E quem tiver o costume, passa lá na sala do café, né, pra gente bater um papo ali, discutir, tirar suas dúvidas. Ok, pessoal? Abraço, fique com Deus e até a próxima.